Núcleo de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Hoje vamos ouvir mais um conto de Machado de Assis na sua série Contos no Rádio. Em A Igreja do Diabo, Machado recorre à sua habitual ironia numa escrita impressionantemente imaginativa, uma mente criativa, discutindo com muito bom humor temas morais centrais para toda a sociedade. Mesmo escrito no final do século XIX, Machado aqui comprova mais uma vez sua atualidade e universalidade. Vamos constatar tudo isso ouvindo o genial Machado de Assis em A Igreja do Diabo. Gabriel, vem cá. O que é, homem? Eu não sou homem, sou arcanjo. Vem cá, Gabriel, estou me lembrando de uma história. Achas que tem um tempo para histórias, Miguel? Não se esqueça que o onipresente nos vigia. Mas é sobre ele mesmo que eu quero falar. Ai, meu Deus. Olha aí, pare com isso, Miguel. Venha, é só por pouco tempo. Vá lá. Eu estou aqui em cócegas a lembrar do dia em que aquele lá embaixo... Não diga esse nome. Pois então, eu estou me lembrando do dia em que aquele lá embaixo esteve aqui desafiando o Altíssimo, o próprio Deus. Ora, Miguel, logo essa história. Não vou resistir. O dia em que o diabo... Disseste o nome do dito cujo? Pois então, como vou poder contar a história sem dizer o nome dele? Do diabo? Esse aí. Capítulo 1. De uma ideia espantosa. Certo dia, como vou dizer, o Cramulhão teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel que exercia há séculos. Sem organização, sem regras, sem cânone, sem ritual, sem nada. Isso! Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. E por isso mesmo pensou, por que não teria ele a sua própria igreja? Uma igreja do diabo. Meu Deus! Vou ter que fazer uma solicitação ao divino para desligar os efeitos sonoros do paraíso, Miguel. Pois então, como ia dizendo, uma igreja do quem mesmo? Do demo. Bem, era um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois que grande ideia uma igreja. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta. As minhas próprias preces, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja, uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem, se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, mas há só um modo de negar tudo. Imagino só o tal que não se pode dizer o nome, estendendo os braços, com um gesto magnífico e varonil. Assim o foi. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus. Sim, foi ter com o Altíssimo para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo.
Vou voar direto para o céu. Ai, aquele lugarejo maçante. Mas é para lá que eu devo me encaminhar. E rápido! Batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo. Arrancou da sombra para o infinito azul. Ai, assim eu fico todo arrepiado. Ui, que calafrio. Mas prossigamos. Capítulo 2. Entre Deus e o diabo. Deus recolhia o ancião que acabou de morrer na terra e chegava triunfante no céu, quando o diabo... Oh, Senhor, perdoa-me repetir tantas vezes o nome do inimigo, mas como poderei levar essa história sem citar o mais horroroso dos seres? Pois bem. Aquele chegou ao céu. Os serafins, nossos colegas, que engrinaldavam o recém-chegado, detiveram-no logo. E o diabo... deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que queres tu? Não venho pelo vosso servo Fausto, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permita-me que vos diga. Recolha primeiro este bom ancião que acaba de morrer na terra e que há de ser toda minha. Dai-lhe o melhor lugar. Mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com o mais divino dos coros. Sabes o que este ancião fez no momento de sua morte terrena? Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la. Tendes razão, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres, ah? Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido. Descerei à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Vai, ora. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo. Cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. Ah, Gabriel, meu anjo. O Demo tinha alguma ideia cruel no espírito. Alguma ideia picante na cabeça. Qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: Só agora concluí uma coisa que comecei a observar desde alguns séculos. As virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas com mantos de veludo. É como se os mantos de veludo terminassem em franjas de algodão. Ora, eu me proponho a puxar todas as virtudes por essa franja e trazê-las todas para minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico. Olhai bem. Muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede, olha lá para baixo, para o mundo. Olha comigo, ó Senhor. Roupas, doação de roupas, caridade. Caridade aos pobres é o que venho fazendo, por pura bondade.
Olha o ardor com que esse cavalheiro declama publicamente os benefícios que espalha. Ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Não deveria ele, segundo seus preceitos divinos, fazer o bem sem dizer a quem? Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, daquele outro caso ali. Olha ali. Glorificai a Deus sobre todas as coisas. Ouça o que eu falo do alto da minha devoção a Deus. Pois então, olha como que este beato nas procissões, carregando piedosamente ao peito vosso amor, se declara mais devoto que os outros. Vaidoso homem, hein? Também não é desse negócio miúdo que falo, vou a negócios mais altos. Tu és vulgar, que é pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Tudo que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes causa. Olhe para meus anjos, até mesmo esse ancião que acaba de chegar no céu e foi interrompido com vossa chegada, parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. O navio em que estava naufragou. Ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão para que este ancião não fosse tão virtuoso ao morrer? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros. Para o misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai. Mas, senhor, não vai tentar me... Se lembra, Gabriel? O demo ainda tentou proferir alguma coisa a mais, mas o divino não. O divino mandou-lhe calar. É, Miguel. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, como raio, caiu na terra. Capítulo 3. A boa nova aos homens. Só na minha igreja tereis vós as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Já com pressa enfiou-se uma túnica beneditina e, de batina e tudo, entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária. Com essa voz que reboava nas entranhas do século. Confessava que era o diabo, mas confessava para consertar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que as velhas piadas contavam a seu respeito. Sim, sou o diabo. Não o diabo das noites, cheirando a enxofre, dos contos soníferos, terror das crianças. Esse não. Eu sou o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza. Que tédio. Era assim que fazia a princípio para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, em suma, congregar as multidões aos pés de si. E elas vieram, Miguel. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina, que era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada.
As virtudes aceitas devem ser substituídas por outras, as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça, a partir de hoje estão reabilitadas. E assim também a avareza, que nada mais é do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe é robusta e a filha uma magrela. A ira, meus caros, a ira é a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo posso dizer da gula, virtude tão superior que ninguém negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares do que a saliva de jejum, hã? Pela minha parte, enquanto diabo, seu Deus verdadeiro, prometo substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltarei nunca aos meus, com os mais belos frutos do mundo. Quanto à inveja, prego friamente, é a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chega a suprir todas as outras e ao próprio talento. Viva! Quanta sabedoria! Viva a inveja! Viva a ira! Viva a gula! Dá um pernil de porco aí, ô Juventus! Vamos! Todos! Sigamos este sábio Deus! A corrupção é um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião? O teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Mas não caiam na ilusão. À vista do preconceito social, é conveniente dissimular o exercício de um direito tão legítimo. Portanto, o mais importante é exercer ao mesmo tempo a corrupção e a hipocrisia. Muito bem, muito bem! E sobre as injúrias, mestre? O que nos diz das injúrias? É claro que combato o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade, mas não proíbo formalmente a calúnia gratuita. Só ordeno que a exerçam mediante retribuição. Retribuição? Ó, rei dos homens! Sim, ou em dinheiro ou outra espécie. Mas, e quanto ao respeito? Falam muito de respeito para todos nós na antiga igreja. Não diga o nome desta outra. Na minha igreja, a verdadeira, todas as formas de respeito estão condenadas. Mas todas? Sim, esse respeito que é sinal de um certo decoro social e pessoal, salvo, todavia, a única exceção, que é o respeito por interesse. Mas, senhor, e quanto à solidariedade? O que fazemos com a solidariedade? Solidariedade. Vamos cortar toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo é um obstáculo grave à nossa instituição. E além do mais, essa regra é uma simples invenção de parasitas e negociantes que são péssimos pagadores. Não se deve dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Mas como lidaremos com o próximo? Esta coisa que tanto ouvimos do amor ao próximo, o que fazemos? Ora, patavinas. A noção de próximo está errada. A única hipótese em que permito amar ao próximo é quando se trata de amar as damas alheias. Porque essa espécie de amor tem a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. Mas, senhor, não será isso muito metafísico? Não conseguimos entender. Vou dar um exemplo.
100 pessoas são clientes de um banco, portanto são todos acionistas. Mas cada acionista não cuida realmente senão das suas próprias contas. É o que acontece aos adúlteros. Aliás, eu vou incluir este apólogo no novo livro da sabedoria. Ah, meu Deus, Gabriel! Mas que emaranhado de tolices! Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo estava correta. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, faziam uma capa se desmontar e vinham acabar na igreja nova. O tempo, enfim, abençoou a instituição. A igreja estava fundada, a doutrina propagada. E pior, até aquele momento não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes. E como digo, as ocultas. Certos glutões decidem comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Que isso? Que blasfêmia! Olha lá! Muitos avaros dão esmolas, mas o que é isso? Sempre à noite ou nas ruas mal povoadas. E os corruptos? De vez em quando vão aos cofres restituir pequenas quantias. Ora, os fraudulentos falam uma ou outra vez com o coração nas mãos. Mas o que é isso? Meu Deus! Deus não! Deus sou eu! Será? As descobertas assombraram o diabo. Mas alguns casos são incompreensíveis. Por exemplo, no Cairo achei um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. Dei com ele a entrada de uma, perguntei o que ele estava fazendo ali, se ia rezar, e ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo. Roubou, com efeito, à minha vista, mas foi dá-lo de presente a um muçulmano que rezou por ele a Alá. Um absurdo! Um absurdo! E tinha ainda muitas outras descobertas extraordinárias. Entre elas, uma que desorientou completamente o diabo. Um dos meus melhores apóstolos é um calabrês, varão de 50 anos, reconhecido falsificador de documentos, que possui uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. É a fraude em pessoa, um orgulho. Pois esse homem não só não estava mais roubando um jogo, como também dava gratificações aos criados. E ainda por cima, temos só de falar, ficou amigo de um padre e vai todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária. Ainda se benze 2 vezes, ao ajoelhar-se e ao levantar-se. Esconjuro! O diabo mal pôde crer tamanha traição. Não se deteve um instante. Estava tão pasmo que não deu a si mesmo tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu. Devia estar trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta do fenômeno. Lembra-se, Miguel? Deus ouviu com infinita complacência. Não interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Meu caro, lembra-se de sua conversa sobre as rainhas com um manto de veludo? As virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas com mantos de veludo.
É como se os mantos de veludo terminassem em franjas de algodão. Ora, eu me proponho a puxar todas as virtudes por essa franja e trazê-las todas para minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Você ouviu na série Contos no Rádio, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Gerdau dos Santos como Deus. Luiz Otávio Moraes, Diabo. Leonardo Corajo, Miguel. Anselmo Gomes, Gabriel. Merinildes, Fábio, Sérgio e Ricardo como seguidores do Diabo. Músicas originais e seleção musical, Júlio Daim. Sonoplastia e finalização, Léo Tuscherman. Operador de áudio, Peter. Produção, Nelly Coelho. Direção e coordenação geral, Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec. Todos os direitos desse programa são do Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com